eu estou de volta! Para você, mulher que precisa de um espaço para se sentir compreendida, precisa aprender a lidar melhor com os diversos conflitos do universo feminino, esse é o seu canal. Eu sou Geissa Costa Spack, sou psicóloga clínica e a minha missão, você já sabe, é te ajudar a se tornar a sua melhor versão, te ajudar a alcançar os lugares que você deseja. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre as ações que você pode empreender, ações que você pode ter para ser mais cuidadosa com você mesma, mais gentil, mais leal e mais honesta com a pessoa que você é, certo? Então me acompanhem aí e vamos de vinheta! Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Mó doida, né? Mas é isso aí, gente, eu voltei. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as ações que você pode empreender para ser mais cuidadosa com você mesma, para ser a única responsável por gerir as suas emoções, por se colocar em situações que te favorecem. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre isso, falei sobre as definições de autorresponsabilidade afetiva. Se você ainda não conferiu, clica no ícone que vai aparecer em algum lugar aqui desse vídeo e assista lá, porque essa é uma espécie de continuidade. E a ideia é falar de ações, né? De comportamentos, coisas que você já pode começar a fazer para ser mais cuidadosa com você mesma. Importante frisar que isso não tira a responsabilidade das ações do outro. É claro que este outro tem também a sua contribuição. O outro pode ser totalmente desleal com a gente, pode em alguns momentos ser bastante desonesto, pode também nos magoar, nos ferir e ser bastante irresponsável com os nossos sentimentos. Mas somos nós mesmas as pessoas responsáveis por gerir esses sentimentos, por nos colocarmos nessas situações, por estarmos ou não neste relacionamento, continuar ou não neste relacionamento e, por que não, entrar ou não nesta relação. E por que eu digo isso? Porque as pessoas, elas dão sinais de como elas são o tempo todo. Elas já desde as primeiras vezes com que a gente se encontra, que a gente, enfim, começa a se conhecer, essas pessoas já manifestam sinais de como elas são. O fato é que a gente quer tanto que dê certo, a gente às vezes já tá tão cansada aí de bater com a cabeça em vários lugares, não encontrar a pessoa, né, ideal, a pessoa com que a gente espera se relacionar. É claro que a pessoa ideal não existe, tá, gente? Importante frisar isso, mas às vezes a gente já tá tão cansada de buscar, de não dar certo, e a gente quer tanto que esta seja a pessoa, né, que a gente acaba ignorando esses sinais. E estar atenta a esses sinais também é ser responsável com você, é também praticar o autocuidado, é cuidar, né, e se proteger de relações ruins. E isso também é bastante importante e é uma das ações de autorresponsabilidade afetiva, de autocuidado. Bom, então, para reforçar o que a gente viu no vídeo anterior, autorresponsabilidade afetiva é se colocar como a única responsável pelas situações que se coloca e assim poder sair delas a hora que bem desejar, no momento que você percebe que aquilo não está te fazendo bem. E assim você se protege a tua saúde emocional e se mantém, né, com uma qualidade de vida, com um bem-estar físico e emocional adequado. A gente também tem que pensar que a gente pode se colocar e sair dessas situações sem culpar e penalizar as outras pessoas por isso. E isso é ser leal com você mesmo e com as outras pessoas com quem você se relaciona. Vamos falar então de forma mais específica sobre as ações. Vou falar aqui de algumas coisas que você pode começar a fazer para gerir melhor a sua vida emocional. A primeira delas é não tentar se adequar ao desejo das outras pessoas. E por que eu falo isso? Porque todas as pessoas têm expectativas, assim como nós mesmos, né? A gente é cheio de expectativa e cheio de idealizações. As pessoas vão tentar o tempo todo fazer com que a gente se encaixe naquilo que elas imaginam que uma pessoa ideal deva ser. Elas têm, né, de acordo com as frustrações, com as carências que elas tiveram, uma série de idealizações
de coisas que elas precisam que sejam preenchidas e elas vão querer que a gente se adeque a isso. E esse tipo de idealização, esse tipo de expectativa é em todas as relações, sejam elas afetivas ou não. Quando a gente tem muita certeza de quem a gente se mantém no nosso lugar, a gente se mantém sendo autêntica e a gente deixa de tentar preencher as expectativas das pessoas com quem a gente se relaciona. Primeiro, porque isso seria impossível. Segundo, porque isso não é honesto com quem a gente é. E essa é uma das ações de autorresponsabilidade afetiva, é se manter firme em quem você acredita que é, na sua identidade e deixar que o outro seja ele mesmo também. A segunda ação, que eu considero também bastante importante, é ser a única responsável pela sua felicidade. Eu já falei isso em outros vídeos, mas esta é uma ação fundamental. Quando a gente entra no relacionamento, a gente já tem que ser suficiente. A gente já precisa se sentir plena e se sentir feliz sozinha, porque a outra pessoa jamais vai conseguir nos fazer felizes se nós não formos por nós mesmas. E essa é uma das ações de autorresponsabilidade afetiva, porque não coloca no outro esse peso de nos fazer feliz, de nos fazer completas, né? A gente já tem que se sentir suficiente e entrar naquela relação para transbordar, não para completar uma possível falta, uma possível carência. Uma outra ação é se afastar de pessoas e situações que nos fazem mal. Sabe por que eu digo isso? Porque algumas vezes a gente faz uma espécie de dívida com as pessoas. A gente se imagina devendo algo para elas. Por conta da história vivida, por conta das experiências compartilhadas, por conta, de vida mesmo ali dividida, enfim. A gente pensa que se a relação não tá legal, talvez a gente deva algo para essa pessoa. Então a gente precisa ficar nessa relação por conta dessa dívida, né? É importante deixar claro que você não deve nada para ninguém. E essa pessoa também não te deve nada. O que você fez por ela, você fez porque você quis. E o que ela fez por você, ela fez porque ela optou por isso. Ela quis te dar isso, ela quis te proporcionar essas coisas. Então, sejam elas materiais ou não, sejam elas afetivas, experiências e afins. Então, a gente nunca deve nada pra ninguém. E ninguém deve nada pra gente. Assim fica muito mais fácil. Se a relação não está sendo mais satisfatória, se essa relação em algum momento está te fazendo mal, você pode sair dela e saber que tá 0-0. Você não deve nada para ela e ela não deve nada para você. Assim a gente se protege de relações ruins, se protege de relações tóxicas e sai dessa ideia de culpa, de dívida, que não existe, ela só existe na nossa cabeça. Certo? Um outro ponto bastante importante é o seguinte: a gente precisa aprender a cortar vínculos que nos despertam a nossa pior versão. O que isso quer dizer? Bom, todos nós temos defeitos e qualidades, né? Às vezes a gente tá em uma relação, a gente tá do lado de pessoas que têm essa capacidade, não sei de onde vem, de despertar o nosso melhor lado. Vocês já devem ter tido essa experiência. Tem pessoas que talvez por nos admirar demais, por valorizar muito a pessoa que nós somos, por admirar as nossas melhores qualidades, elas nos estimulam a ser essa melhor versão. Já tem outras pessoas que talvez por desvalorizar muito o que fazemos, talvez por não observar os pontos positivos, talvez por frisar muito os nossos pontos negativos, criticar demais, essa pessoa desperta o nosso lado negativo, o nosso lado ruim. E aí com o tempo, um sintoma de que a gente está numa relação assim, é que depois de um tempo a gente vai ficando desanimada, apagada, aquele brilho que você tinha em uma determinada área da sua vida, aquele brilho em uma determinada qualidade sua vai se apagando e você já não se reconhece mais. Isso significa que talvez você seja criticada demais e elogiada muito pouco. Então a gente precisa se afastar desse tipo de relação. A gente quer o quê? Estar perto de pessoas que nos fazem brilhar. A gente quer estar perto de pessoas que nos estimulem, que nos elevem, que nos façam nos sentirmos especiais. Então isso é bastante importante também. Uma outra coisa que a gente precisa aprender a fazer é se defender quando ofendida. É revidar quando algo doeu, quando algo machucou, é falar que isso te ofendeu. Quando eu digo revidar, pode soar pejorativo, mas não é gritar, não é devolver na mesma moeda, porque isso não é maduro e isso é bastante irresponsável com a outra pessoa também.
Mas é ser bastante assertiva a respeito do que te chateou e bastante incisiva se for necessário. Outra coisa bastante importante é permitir-se fazer o que gosta, ter tempo e disponibilidade para estar em situações que te fazem bem, para estar em ambientes e com pessoas que te agradem. Então, às vezes, por conta da correria, né, trabalho, estudo, o próprio relacionamento que acaba tomando, né, tempo, enfim, a gente acaba deixando os nossos gostos e as nossas preferências por último, em último lugar. E isso não é ser responsável afetivamente com você. Então, não se culpe por ter tempo de qualidade para você. Não se culpe por separar um tempo do seu dia, um tempo da sua semana para fazer o que você gosta. Isso desperta em nós sensações muito boas, sensações de bem-estar, de tranquilidade, de paz e faz com que a gente fique emocionalmente mais saudável também. Então, não se prive disso. Um outro ponto bastante importante também é aprender a respeitar e a defender os seus limites. Esse é um ponto também que eu repito bastante nos vídeos, mas que é fundamental. A gente precisa ser coerente, a gente precisa ser justa com nós mesmas. Pontuar aquilo que a gente não gosta, pontuar aquilo que nos desagrada, para fazer com que as pessoas entendam a forma como nós merecemos e queremos ser tratadas. Senão, quando a gente não se defende, quando a gente não se defende quando ofendida, não pontua quando algo desagradou, a gente está dizendo para a pessoa que tá tudo bem isso se repetir. Que tá tudo bem ela tratar a gente assim de novo, de novo e de novo. E isso, além de fazer com que a relação, né, se torne uma relação negativa, uma relação tóxica, também nos prejudica, né? Nos faz ir diminuindo aquele brilho que eu comentei agora há pouco no vídeo. Bom, eu vou encerrar por aqui dizendo o seguinte: a gente com certeza não consegue controlar as ações das outras pessoas. Às vezes a gente até tenta, mas isso não é o certo e é uma tentativa totalmente frustrante. Mas a gente pode e a gente deve controlar as nossas ações e escolher onde a gente se coloca, né? Gerir as nossas emoções de maneira responsável, certo? Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, me escreva nos comentários, isso ajuda bastante o canal. Você também pode me seguir nas redes sociais. No Instagram eu posto conteúdos diários sobre empoderamento feminino e relacionamentos. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!